Olá a todos. Bom, para quem não sabe, existe uma lista do Reddit sobre máquinas do VanHub que seriam preparatórias para o SCP. Então, essa lista é bem velha, só que recentemente, agora em março, ela sofreu um update, né? E foram adicionadas várias máquinas novas. Aí eu decidi pegar uma delas, solucionar ela e trazer a resolução e um passo a passo da metodologia para encontrar as falhas dela, para poder explorar as falhas delas. A máquina que eu escolhi foi a Nubyte. Esse é o link dela aqui do VanHub. E ela é considerada uma nível básico para intermediário. Então vamos lá. Eu já iniciei aqui meu Kali Linux e a máquina já está rodando, a Nubyte. Então, a primeira coisa que eu fiz foi rodar um Nmap em cima de todas as portas. O IP que ela pegou na minha rede foi o 92.168.105. A placa de rede está configurada em modo bridge, então ela pegou um IP interno aqui dentro da minha rede, doméstica mesmo. Esses parâmetros aqui do Nmap que eu passei, eu usei o "-sv" para poder capturar a versão dos softwares, "-sc" para rodar alguns scripts do Nmap, "-p" é para rodar o scanner em todas as portas, porque por padrão o Nmap roda scanner só em 1000 portas. "-t5", o "-t" ele é referente à agressividade do Nmap. Por padrão ele trabalha com "-t3", que seria um médio assim, sendo o 1 menos agressivo e o 5 mais agressivo, ele vai mais rápido, ele gera mais pacote. "-on" é o arquivo de output, né? Ele vai salvar todo o resultado desse scanner nesse arquivo all ports. E o IP, como eu falei, dentro da minha rede, essa máquina pegou o IP 92.168.105. Como demora um pouquinho para rodar, porque eu mandei rodar em todas as portas, eu já deixei salvo. Vamos ver o resultado. All ports. Beleza, a gente tem 4 portas abertas. A gente tem um Apache rodando na porta 80, padrão. Aqui, como vocês podem ver, ele pegou a versão devido ao "-sv". Aqui onde traz pra gente o header do servidor, foi por causa da versão "-sc", que isso é o resultado de um dos scripts do Nmap. Esse aqui é o título da página, beleza? Aqui tem um RPC bind, a gente não precisa se preocupar com isso. Na porta 777 a gente tem um servidor de SSH rodando. Fora do padrão, né? Geralmente na porta 22. E depois a gente tem outra porta de RPC. Mas isso também de fora, não interessa a gente. Vamos focar primeiro na porta 80, que seria tipo o maior atrativo pra gente agora. Antes de acessar a página web, eu já vou abrir o Burp Suite para já poder capturar todas as requisições. Já vou abrir no Firefox também. Update do Burp Suite. Start. Aqui no Firefox, só para já deixar claro, eu uso duas extensões bem interessantes. Uma é o Fox Proxy, que eu deixo aqui para poder configurar o proxy sem ter que ficar abrindo as configurações do navegador. Desabilitar a interceptação. E outra que eu uso, que não está aparecendo aqui agora, é essa daqui, o Appalizer. Ele traz pra gente tipo, a versão do servidor que está rodando, uma provável linguagem de back-end. Se é algum CMS também, ele diz pra gente. Antes de acessar a página, eu já vou ligar aqui o meu Burp Suite. Vocês podem ver que eu só alterei a opção aqui, ele já ligou o proxy, já está configurado. Aqui no Burp, eu vou em escopo e vou adicionar o meu host 92.168.105. Coloquei o meu host aqui, o 92.168.105. Eu coloquei essa barra aqui do lado porque eu estou usando as opções avançadas de escopo
e é expressão regular, então para poder usar o ponto eu tenho que quebrar ele com a barra. Se não me engano vai estar certo. E aqui eu vou acessar 92.168.0.105, já está salvo aqui. Opa, devo ter feito alguma coisa errada. Não, tá salvo normal, tá certo. Não sei porque não apareceu aqui ainda. Deve estar em cache. Pronto. Beleza. Aqui o mapa do site, o Burp começou a mapear o site pra gente. Aliás, aí guardando as URLs que a gente acessa. Bom, a página aqui do site, aliás, a página do nosso servidor, não tem praticamente nada à primeira vista. Tem uma frasezinha aqui. Se você procura pelas leis da harmonia, você vai encontrar conhecimento. Meio sem sentido, beleza? Primeira coisa que eu costumo fazer é analisar o código do fonte. Geralmente a gente pode encontrar algum comentário que algum desenvolvedor deixou. Aqui tem um arquivo, né, dessa imagem. Tá, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou voltar aqui no meu terminal. Vou criar um diretório www. E eu vou usar o GoBuster, que é uma ferramenta que faz brute force em diretórios. Também faz brute force em diretórios, ele tem algumas outras opções. Eu vou passar o parâmetro dir aqui, para ele fazer brute force em diretórios. Passar o U, menos U, para poder passar a URL. http // 92.168.0.105. Menos W, passar o word list que eu vou usar. User share word lists. Directory. Médio. Essa aqui é uma das melhores word lists, na minha opinião, para CTF. Menos C, eu vou passar a quantidade de tries. Vou usar 100 tries, porque está na minha rede interna, não vai dar problema nenhum. E menos O do arquivo de output, né? Ele vai salvar toda a saída disso em um arquivo de texto para mim não correr o risco de perder. Eu vou salvar dentro do diretório www que eu acabei de criar. Vou chamar de root _ GoBuster. Por que root? Porque estou tratando do diretório root aqui do servidor. Se eu tivesse, sei lá, diretório dir / alguma coisa, e aqui eu passasse, aqui na URL eu passasse dir, aí já não seria o diretório root, seria o diretório dir, entende? É mais ou menos isso. Beleza, vou começar a executar. Já começou a encontrar algumas coisas, ó. Ele encontrou um diretório chamado uploads, javascript, phpMyAdmin. Tá tudo voltando no código de status 301. Para quem não conhece, o 301 é um redirecionamento. Ou seja, ao acessar isso aqui eu vou ser redirecionado para outra URL. Eu vou copiar esse uploads aqui que parece interessante. Vou lá aqui no meu navegador, beleza. Ele redirecionou aqui, mas você pode ver que a única diferença é que ele tem uma barra no final, é porque é um diretório. Aqui a gente tem a mensagem directory list not allowed here, ou seja, ele não permite um index off aqui. Seria tipo isso. Esse aqui provavelmente é um index.html escrito isso. É a mesma coisa. Para voltar a falar daquela extensão que eu uso no Firefox, ó, ela está dando resultado aqui agora, o Appalizer. Identificou aqui que está rodando no Apache 2.4.10 e o sistema operacional é um Debian. Então ele traz mais ou menos isso quando ele encontra. Às vezes ele identifica que é um PHP no back-end, que é um Java, um Ruby. Se estivesse rodando no WordPress, provavelmente ele identificar que é um WordPress rodando aqui. Beleza, terminou nosso scanner aqui do GoBuster. Ele encontrou esses 4 diretórios. Uploads, JavaScript, phpMyAdmin. O phpMyAdmin é interessante nesse caso, porque agora a gente sabe que a linguagem de back-end é PHP e está rodando uma SQL. E tem o server status aqui que voltou um 403, que a gente não tem autorização para acessar. O 403 é um forbidden. A gente não teve sucesso aqui no uploads, né? Não retornou nada pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o scanner de novo, só que agora no diretório uploads.
voltar ali para minha URL, essa barra uploads, e beleza, está rodando o scanner de novo. Vamos testar esse JavaScript aqui para ver o que a gente encontra. Se a gente tiver acesso a algum arquivo de JavaScript, às vezes é interessante, pode ter alguma credencial deixada nele ou algo do tipo. Ele redirecionou aqui para o diretório JavaScript e a gente recebeu um forbidden, a gente não tem acesso a isso. E o outro era um phpMyAdmin. Vamos ver então. phpMyAdmin. Tá demorando um pouquinho. Aqui. Aqui já está com o username do root, né? A gente teve sucesso nessa página. Vamos ver uma combinação padrão do phpMyAdmin é você deixar root sem senha. Aliás, uma credencial padrão do MySQL, no caso. Vou tentar acessar, ver se eu consigo alguma coisa. Tá, aqui tá falando que login sem senha é proibido pela configuração e manda a gente ver allow no password. Beleza, a gente não vai conseguir logar root sem senha. Ó, aqui voltando lá no Appalizer, ele identificou aqui o banco de dados, a linguagem de programação, biblioteca do JavaScript e o phpMyAdmin. Então é uma extensão interessante para quem quiser usar. Vou voltar aqui no meu scanner, a gente pode ver que ele não voltou nada. Nesse momento é interessante, já que a gente já sabe que a linguagem de back-end é PHP, usar a opção "-x PHP, que aí vai testar, além de diretórios, arquivos com exceção .php. Aumenta a nossa chance de encontrar alguma coisa. No caso eu não vou testar isso, porque eu já fiz a máquina, eu já sei qual é a resposta. Eu vou por outro caminho então. Eu vou voltar lá na página inicial, beleza? E vou atrás dessa imagem aqui. Tá, o que tem essa imagem aqui? Eu travei bastante nesse desafio, pra falar a verdade. Eu demorei um pouco para pegar isso, porque não é uma coisa convencional que a gente vê em CTF. Eu vou abrir a imagem aqui, main GIF, beleza? Vou copiar a URL dela, que é http 192.168.0.5 e tal. Main GIF, que é o nome do arquivo. Eu vou acessar o meu diretório www, porque eu estou salvando meus arquivos referentes à página web. Vou dar um wget nesse arquivo. Para quem não conhece o comando wget, ele faz o download do que tiver na URL. Se tiver uma página web, um .html, ele vai fazer o download do arquivo .html e assim por diante. Já que aqui é um .gif, ele vai baixar esse .gif para mim. Beleza, está salvo aqui, ó, main.gif. -LA aqui, eu tenho a imagem. Se eu dar um file nele, volta para mim, que é uma imagem GIF. Beleza. O interessante, na verdade, é que essa imagem ela tem alguns metadados interessantes. Eu vou usar o exiftool, que é uma ferramenta que retira metadados de imagens, e vou passar como parâmetro aqui main.gif. Legal. O que ele retornou para mim? Ele retornou tipo as permissões do arquivo, o tipo, data de modificação, data de acesso, e aqui embaixo a gente tem uma mensagem interessante que é um comentário, que foi um comentário que foi feito na imagem. Eu vou aumentar um pouco a minha tela aqui, no terminal. Vocês podem ver que a gente tem o início do comentário, a gente tem um caractere de espaço, e a gente depois tem esses outros caracteres. Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar isso inteiro. Eu vou chamar de metadata.info, sei lá. Beleza, tá salvo. Metadata.info. A gente tem aqui o começo da mensagem, o espaço e o KZMB5 e tal. Tem duas coisas que a gente pode testar interessante com esse nome aqui. Duas coisas vêm à minha mente. Eu vou copiar. A primeira coisa é a gente acessar o phpMyAdmin.
passar o usuário root e passar aquilo lá como senha. Eu ignorei tudo que estava antes do espaço, beleza? Eu passei só o que estava depois. Tentar acessar. Beleza, volta um erro, quer dizer que não é a senha. Esse comentário não era a senha do root. O que pode ser então? Pode ser um diretório. Beleza. Ao acessar aqui, a gente vê que na verdade realmente era um diretório. KZM tals. E aqui só tem uma paginazinha web com a palavra key. Um formuláriozinho. Vamos dar uma olhada no código-fonte disso aqui então. Então, o que esse formulário faz? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouco meu navegador. Ficar um pouco melhor de ver. Esse formulário faz uma requisição via método post para o arquivo index.php, que é justamente onde eu estou, index.php, beleza? E envia um input, né, do tipo password, ou seja, o que eu digitar aqui dentro vai ficar tipo oculto, né? E passa como nome do valor a palavra key. Vamos testar, eu vou colocar aqui tipo senha. Ó, repare que meu burp suite está ligado. Proxy histórico. Vou passar aqui senha. Uma requisição foi feita aqui no meu burp suite. Essa daqui post. A gente pode ver aqui o valor key. Aliás, o nome key, né? O nome do valor. E o valor é senha, que foi o que eu passei via método post para essa URL. Tá, a gente tem que descobrir qual é a chave então. Aqui no código fonte, né, tá escrito assim: esse formulário não se conecta ao MySQL e a senha não é assim tão complexa. A ideia é que a gente faça um brute force nisso então. Como a gente pode fazer isso? Eu optei pela ferramenta chamada WFuzz, que é uma ferramenta muito boa assim, de brute force. Você pode usar outras, tem o Hydra, você pode usar o próprio burp suite. Ele é um pouco lerdo se você estiver usando a versão comunitária. Se você tiver a versão profissional, ele é bem rápido, seria até a melhor opção. Como eu não tenho, eu vou usar o WFuzz. Deixa eu só dar um -- help aqui. A gente vê as opções que a gente tem. Beleza. WFuzz. O primeiro parâmetro que eu vou passar é o "-u". Pode ver aqui que o "-u" é referente ao URL, né? O URL da aquisição. Vou voltar aqui no burp suite. Essa é a requisição que eu quero fazer. Vou clicar com o direito. Copiar a URL. Ele copiou para mim a URL dessa requisição já. Deixa eu ver. Beleza. O parâmetro depois, se eu não me engano, é o "-d", que é o de dados via método post. Deixa eu limpar ali. Que dados que eu quero passar aqui via método post? Eu quero passar key igual. Então vou passar key igual. Aqui eu marco como fuzz. O que significa fuzz? Quer dizer que é onde ele vai colocar os valores que ele gerar. E que valores que ele vai gerar? Seriam as palavras dentro de uma word list. Então eu tenho que passar como parâmetro uma word list. Ele vai pegar as palavras lá dentro e vai ficar criando requisições com ela. Então eu vou passar como word list user secList, se não me engano. User share seclists. Isso aqui. Seclists é um conjunto de word lists muito interessante. Ele tem tipo tanto, sei lá, as melhores senhas padrões, as melhores senhas padrões da Cisco. Tem várias opções. Ele não vem instalado no Kali, você tem que dar um apt-get install ou clonar o repositório do GitHub. Eu vou acessar a seção de senhas, né? Tem outras seções, tipo username, tem algumas para você fazer tipo brute force de diretórios igual eu fiz antes. E eu vou usar a probably 1200, aliás 12.000, que é a minha opção preferida assim. Vou passar a opção "-c" para ele colocar uma cor, que eu só acho que é mais bonitinho. E vou usar --, se eu não me engano é HS, que eu vi aqui em cima, né? -hs. O que o -hs faz? Eu vou passar para ele uma string e ele não vai trazer para mim como resultados que tenham aquela string. Como assim? Se eu voltar aqui na minha requisição que eu fiz, que está aqui salva no burp suite, aqui eu tenho a requisição.
aqui, se eu mudar de aba, eu tenho a resposta que aquela requisição voltou para mim. Tanto que é a que está até aqui. Ó, invalid key, tá vendo? E ele traz aqui para mim também, invalid key. Se tiver chave incorreta. Então eu vou copiar isso aqui, invalid key, abrir meu terminal. Fala para mim que eu não quero que ele me mostre os resultados que tenha essa string. Aqui, se não me engano, ele aceita a expressão regular. Então você pode falar tipo, qualquer coisa que comece com invalid key, coisa do tipo. Se eu não estou enganado, ele aceita expressão regular, eu nunca testei. Então, tipo, onde tiver isso aqui, ele não vai trazer o resultado para mim. Vamos ver isso rodando então. Que ele está rodando todas essas palavras aqui. Que ele está rodando aqui tem essa na resposta estava escrito isso, invalid key, então ele não traz para mim, ele só está passando. Esperar um pouquinho, é bem rápido. Aqui, ó, ele já trouxe um resultado. A palavra elite. Eu vou cancelar até aqui. Então, quando ele usou a palavra elite aqui, ele não obteve esse resultado invalid key. Então, vamos ver o que acontece então. Beleza, ó, ele me redirecionou para outra página. E aqui está falando search for usernames. Entre por um nome, vou colocar user aqui, eu não sei. Aí ele trouxe aqui para mim como resultado data pega com sucesso ou algo do tipo. Só que não trouxe nada, provavelmente ele não tem um usuário chamado user. Vou passar vazio, ver se acontece alguma coisa. Aí beleza, ele trouxe pra mim dois usernames aqui diferentes, né? O Hanses e o Isis. Aí trouxe, cada um deles tinha um valor de ID e uma posição, acho que emp, pode ser império, sei lá. A posição do império seria tipo empregado. Tá, o que acontece aqui? Provavelmente a gente tem uma consulta no banco de dados. E a gente sabe que o banco de dados é uma SQL. O que a gente pode testar é por injeção de SQL. Você pode ver que o parâmetro é até passado aqui via URL. O SR to search é tipo username para procurar, tipo o nome que ele vai procurar, entende? Então eu vou até passar aqui. Já tinha salvo ali a minha injeção de SQL. Eu vou mudar isso aqui então, vou colocar Isis. Ele trouxe aqui pra mim Isis. É que ele estava salvo já, porque eu já tinha feito essa máquina. Foi aliás no mesmo cara que eu estou usando agora. Por isso ele tem algumas URLs salvas. Passei aqui Isis, então ele trouxe pra mim só o valor do segundo employer. Do segundo empregado, aliás do empregado, né, que seria o usuário de ID 2. Vamos testar então, ver se a gente consegue trigar algum erro do MySQL. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar uma aspas simples, ver o que acontece. Não voltou nada, vou tentar passar uma aspas duplas. E a gente triga um erro de SQL. Ele fala que tem um erro na nossa sintaxe para a gente checar o manual do MySQL. Beleza, aqui a gente trigou um erro então. O que eu vou fazer? Eu vou tentar passar um comentário para ver se a gente faz esse erro sumir. Se a gente conseguir fazer com que ele traga o resultado do Isis com esse, vou chamar de junk, com esse junk aqui, a gente meio que está no caminho assim para conseguir fazer o nosso ataque de injeção de SQL. E foi o que aconteceu, ó. A gente passou, eu fechei aspas duplas aqui e passei o comentário e deu certo. Então a primeira coisa agora, aliás a segunda coisa agora que a gente faz é tentar descobrir quantas colunas tem essa tabela do banco de dados, a tabela que ele está buscando esses dados. Para fazer isso a gente usa vai usar o comando order by e passar para ele um número de colunas para ele ordenar. Por exemplo, se eu passar a coluna 1, ele vai ordenar todos esses dados baseado na coluna 1. Se eu passar 2, ele vai ordenar baseado na coluna 2. Só que se eu passar uma coluna que ele não tem, tipo, sei lá, 1000, ele me traz um erro. A coluna 1000 é desconhecida. Então, fazendo isso eu consigo tipo, adivinhar quantas colunas tem. Fala pra mim que coluna 5 não existe. Quando eu conseguir um resultado normal, eu sei que eu cheguei no valor certo, no número de colunas certos. E com isso eu posso prosseguir meu ataque. Então order by 4 não foi, e order by 3. Beleza, 3 foi, então eu sei que ele tem 3 colunas. Que provavelmente seriam referentes a esses dados aqui, né? O ID, o nome e a posição. Feito isso, agora que eu sei o número de colunas, eu sei que são 3, eu vou usar o union select para tentar buscar alguns dados baseado nessas colunas. Aliás, baseado nas informações que eu tenho. Eu tenho que descobrir o número de colunas para poder passar o número assim de dados que eu quero puxar por coluna, mais ou menos isso.
Aqui eu passei para ele fazer um select no 1, 2, 3, que só são valores inteiros aleatórios. Mas eu posso puxar também database, o valor, e ele traz para mim o nome do banco de dados, que no caso é seed. Posso puxar também a versão do banco de dados, version. Aí traz para mim a versão do MySQL. Beleza. Chegando nesse ponto, existem que eu testei, né, quando a primeira vez que eu fiz, existem 3 ataques possíveis, 3 vetores de ataque. Você pode continuar o SQL injection, puxar uma senha que você precisa mais para frente na máquina, ela vai estar salva lá no banco de dados. Você pode abrir esse arquivo de configuração, aliás, esse arquivo PHP, porque pelo MySQL a gente tem uma função que permite a gente leitura de arquivos. A gente consegue abrir esse arquivo, o arquivo que está fazendo essas consultas no banco de dados, e de dentro dele a gente consegue tirar um usuário e uma senha do banco de dados. E a gente pode usar esse usuário e senha para se conectar no PHPMyAdmin e ter acesso às mesmas informações, só que de um jeito mais gráfico. Ou a terceira opção, que é a que eu achei mais legal e que foi a que eu fiz, é a gente escrever uma shell. Porque nessa máquina a gente tem aquele diretório /uploads. Aquele diretório ele tem permissão de escrita. Muita gente não sabe, mas o MySQL ele tem uma função de escrita de arquivos. Ou seja, com ele a gente consegue escrever arquivos. E eu vou usar essa função agora para a gente poder criar um arquivo PHP que aceita comandos nossos e traz a resposta para a gente. Como assim? Eu vou começar escrevendo aqui UNonSelect. Vou passar aqui. Vou começar a escrever um pequeno arquivo PHP. Vou chamar a função system. Deixa eu só dar uma conferida para ver se estou fazendo certo. Sim, na verdade, passar o nomezinho do meu parâmetro, vai ser cmd. Passo ponto e vírgula aqui. Aqui onde está 2 e 3 eu vou só passar aspas duplas. E vou usar a função into out file. E como parâmetro eu passo o nome do arquivo. Onde eu vou salvar o arquivo e o nome dele. Como eu sei que eu tô rodando, essa máquina está rodando um Debian, eu vou presumir que o diretório do servidor HTTP seja var www html barra, agora a pasta que a gente descobriu, né, uploads, e o nome do arquivo, que eu vou chamar de shell.php. Se eu não escrever essa shell errado, e eu acho que eu não escrevi, vai dar tudo certo. Então eu estou criando um comando aqui que vai criar, eu estou, aliás, injetando um comando do MySQL, né, que vai criar para mim um arquivo chamado shell.php lá na pasta uploads, que a gente encontrou aqui, ó, root GoBuster. Ele tinha encontrado a pasta uploads. Eu estou usando essa pasta porque provavelmente a gente tem permissão de escrita habilitada, já que é uma pasta justamente de upload, né? E estou criando o arquivo shell.php. Vamos ver se esse comando dá certo. Só retornou aqui para mim, data alcançada com sucesso, algo do tipo. Vou tentar acessar lá 192.168.0.5 shell.php. Vamos ver o que acontece. Not found. Deve ter feito alguma coisa errada. Not found. HTML uploads. Será que... Ah, claro. Uploads. Pronto. Beleza. Não está retornando nada aqui. Provavelmente deu certo. Vamos ver. Vou passar como parâmetro aqui. cmd igual ls. Não está me retornando nada. Devo ter escrito alguma coisa errada aqui no meu arquivo. Vamos ver. Será que está faltando isso aqui? Deve estar errado isso. Um segundo. É só ver aqui como eu tinha feito.
claro. Simples aqui. Vou chamar de shell 2, vai. Acho que agora vai. Shell 2. Pronto, beleza. Tava faltando uma aspa simples aqui no CMD. Aqui eu estou falando que eu vou chamar a função system do PHP. A função system executa um comando do sistema operacional. Estou falando que via parâmetro get, aliás, via método get, sair aqui. Via método get, eu vou passar um parâmetro chamado cmd. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo desse cmd aqui e vai colocar aqui dentro. Ó. E vai executar system, que vai executar um comando do meu sistema operacional. Como parâmetro, ele vai receber o que eu passar aqui no cmd. Aqui no caso eu passei o comando ls, então ele retornou para mim o conteúdo da pasta, né? Porque ele retornou um ls ali dentro, menos LA. Ele retorna mais detalhes para mim. Beleza, então aqui eu já tenho a execução de comando dentro da máquina, que foi um pouco mais, na minha opinião, um pouco mais fácil fazer isso do que continuar com todo o ataque de SQL injection e tal. O que eu vou fazer? Eu vou dar um cat nesse arquivo aqui, que é o arquivo que interage com o banco de dados. Vamos ver o que a gente consegue pegar de dentro dele. Ver código fonte. Beleza. Eu abri esse arquivo aqui que a gente estava usando para fazer o nosso ataque de SQL injection, né, que é o 420 search.php. Por quê? Como esse arquivo ele tem uma interação com o banco de dados, provavelmente ele tem um usuário e senha salvo ou dentro dele ou em algum outro arquivo. O usuário e senha do banco de dados. Eu dando cat aqui no arquivo, eu consigo pegar que o nome do usuário do banco de dados é root e a senha é Sunny Valley. Eu vou salvar esses usuários aqui. Vou chamar de db _user. É o usuário root, né? E a senha é Sunny Valley. Beleza, tá salvo. O que a gente pode fazer? A gente pode acessar o nosso phpMyAdmin agora. phpMyAdmin. Usuário root, senha Sunnyvale. Beleza, então a gente já tem acesso. A gente já tem duas coisas, a gente já tem execução de comandos dentro da máquina, né? E a gente tem acesso ao banco de dados. Aqui no phpMyAdmin, aqui do lado, eu tenho todas as databases, né? Eu vou abrir essa set aqui, que é a que estava sendo usado pelo servidor web, né? E a gente tem uma tabela chamada users. Vou abrir ela. Beleza. A gente tem dois users, o Hanses e o Isis, né? Que a gente tinha visto antes. E aqui a gente tem uma coluna chamada pass, que seria tipo senha, provavelmente. Eu tenho essa senha aqui. Uma coisa interessante, antes de eu continuar. Eu vou dar um ls no diretório home, porque assim eu consigo ver os usuários. Aliás, melhor, eu posso dar um cat no etc pswd, pra gente poder ter uma noção de alguns usuários. Nossa, a saída ficou bem feia. Eu acho que vou dar um ls no /home mesmo. Beleza. Isso daqui vocês podem ignorar. Esses aqui são os três usuários que eu tenho dentro da máquina. Eu tenho o Bob, o Eric e o Hanses. Então eu sei que esse Hanses ele é um usuário de dentro da máquina. E aqui eu tenho uma possível senha para esse usuário. Lembra que lá no nosso primeiro resultado do Nmap, all ports, a gente tinha um servidor de SSH rodando na porta 777. Então, provavelmente, com essa senha, eu consigo acessar o usuário Hanses do Linux, né, via SSH. Eu vou tentar fazer isso, então. SSH -p 777, né, porque não está rodando na porta padrão. Hanses @192.168.0.105, que é o IP que ele pegou na minha máquina. Pediu a senha, vou passar aqui.
está no meu clipboard. Opa, deu senha incorreta. Por que será que deu senha incorreta? Se a gente analisar um pouco essa senha, você pode ver que ela se assemelha muito a um base 64. Então, vamos procurar aqui no Google. Base 64. Decoder. Isso você pode tirar de olho, tá? Que realmente, se você analisar assim pelos caracteres, letra maiúscula, minúscula, número, realmente se assemelha a um base 64. Vou fazer o decode dela aqui. Ele trouxe essa outra senha. Vamos dar uma olhada. Tá, de novo nada. Beleza, tá começando a ficar estranho. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Vou aumentar um pouco a tela. Vou usar o hash ID. Passar isso aqui, ver se ele identifica pra gente. Beleza, ele deu algumas opções. MD2, MD5, MD4. Tá, e eu não quero ter o trabalho de ter que quebrar isso. O que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo. E eu vou pesquisar no Google. Simplesmente fazer isso. Pesquisar no Google o que pode ser isso. Coloquei entre aspas aqui. E ele passou pra mim. O primeiro site é Bash MD5 Hash Password Decrypt. Ele tem já esse MD5 quebrado, né? E aqui tem a palavra ômega. Aqui, ó, se a gente for ver em outros sites, também tem a palavra ômega. MD5 reverse, ômega. Esse é um jeito bem interessante de você pegar o resultado de algum MD5 ou de algum SHA-1. Às vezes algum site já quebrou e para você não ter que ficar entrando site por site, tipo, MD5 decrypt e procurar para ver se já tem aquela hash quebrada, você pode simplesmente colocar no Google, entre aspas, que ele encontra, provavelmente vai ter salvo isso em algum site, né? Ele vai encontrar para você. Então eu tenho aqui ômega. Vamos testar essa senha. Ômega connection closed. Essa era para dar certo, vamos ver. Deu escrito errado. Ômega. Beleza, conectou. Aqui, ó, eu já estou dentro da máquina como usuário Hanses. Who am I? Beleza. Então aqui a gente já pegou a senha. Eu vou minimizar agora o navegador, provavelmente a gente não vai usar ele por enquanto. Shift mais. Tá, estamos dentro da máquina. Coisas que eu costumo geralmente testar. Primeira coisa, vamos ver onde eu estou. Eu estou no diretório home do meu usuário, ls-la. Vamos ver se tem algum arquivo interessante. Tem o arquivo bash history. E ele tem conteúdo. O que esse arquivo é? Ele salva os últimos comandos que o usuário digitou. Eu vou dar um cache nele. Você pode ver que os últimos comandos dele: sudo-s. Então ele tentou se conectar com o usuário. Ele tentou executar algum comando como usuário root, provavelmente. Depois ele tentou se conectar com o usuário Eric. Deu um exit. ls, clear, cd var www, cd backup. ls, ele executou um programa chamado proc-watch, que está dentro de var www backup. Executou o clear, sudo-s, cd, ls, exit. Beleza. Foi os últimos comandos que ele executou. Podia ter, sei lá, às vezes alguma senha, algo do tipo. Tem alguma coisa interessante, né? A gente sabe que ele executou um programa. Beleza. O que eu posso fazer agora? Posso executar o comando sudo-l. Passar minha senha. Aqui eu estava testando para ver se o usuário participava do grupo de sudos, né? Ou se não participasse, iria trazer para mim alguns comandos que eu poderia executar como sudo. Ele falou para mim que eu não faço parte do grupo de sudos, que eu não posso rodar comandos como sudo na máquina no byte. Uma coisa interessante, que para quem assistiu a aula do curso de escalação de privilégios, dá para procurar por arquivos SUID. Vou passar aqui o find barra -perm -4000, direcionar a saída de erro para dev barra. Vamos ver o que ele traz pra gente. Tem vários arquivos padrões aqui, ssh aqui sim, pkexec, pswd, sudo, mount também, beleza? Um arquivo interessante é o var www backup proc-watch. Por que esse arquivo é interessante? Ele não é um arquivo padrão,
E lá no history no bash history do nosso usuário, a gente vê que esse aqui foi um arquivo que ele executou. Vamos dar uma olhada nele então. /var www.backup. Beleza. Aqui a gente estava procurando por arquivos SOID, né? Que seriam arquivos que rodam com a permissão do dono. Aqui a gente vê que esse arquivo é usado pelo usuário root. Então, quando a gente roda esse arquivo, esse programa, ele roda com as permissões do root. Eu rodei ele e trouxe esse resultado aqui pra mim. Vou dar um file nele e ver o que ele é, procwatch. Ele é um executável de 32 bits, então tipo, eu não vou conseguir dar um cache nele, nem se fosse algum programa de linguagem interpretada. Às vezes eu podia tirar umas informações interessantes dele. Tá, o que o resultado dele trouxe pra gente? Eu vou executar de novo aqui. .proc. Ele trouxe pra gente o nome do próprio programa, sh e ps. Pra quem não conhece, essa saída aqui é a saída do programa ps. Extremamente parecida, ela é a mesma, né? Então provavelmente esse programa aqui está executando o programa ps. Tá, beleza. E se eu não soubesse que é o ps, né? Tipo, sabe, tem vários programas, podia ser qualquer programa, podia ser um programa que eu não vou falar na minha vida. Como é que eu podia descobrir isso? Simples, eu vou pegar esse programa aqui, vou baixar ele na minha máquina e ver, tipo, o que ele executa, vou tentar ver o que ele faz. Para transferir ele para minha máquina, o que eu vou fazer? Deixa eu ver se essa máquina tem Python 3. Beleza, tem o Python 3, que eu vou usar o Python 3, o módulo dele, HTTP server. Eu vou subir um servidor HTTP aqui nesse diretório que eu tô. Como eu estou com um usuário de pouco privilégio, eu vou ter que usar uma porta alta, então eu vou usar a porta 45.000. Então iniciamos um web server na porta 45.000. Agora essa pasta aqui está acessível na internet. Aliás, na internet não, né? Dentro da minha rede. Eu vou chegar no diretório que está meio vaziozinho, pode ser esse. Eu vou acessar essa máquina pela porta 45.000, que foi a que eu abri. E aparece aqui, ó. Foi acessado e tal. E dá pra ver os arquivos aqui. Eu vou baixar o arquivo de um jeito um pouco mais interessante. Deixa eu acessar aqui a pasta que eu estou usando para salvar os detalhes dessa máquina. Documents OSCP-like no byte, beleza. Vou usar um wget, né? Que eu já falei o que faz. 105 3.45.000. E o nome do programa que é procwatch. Beleza, baixou, salvou. O programa está aqui, procwatch. Vou dar permissão de execução para ele, chmod mais x procwatch. Se eu executo ele, beleza, mesma coisa. Saiu aqui um bash para mim também. Eu vou usar um programa chamado Trace para ver a chamada de biblioteca que ele faz enquanto ele executa. A gente pode ver aqui que ele chamou a system, né? Que igual no PHP e em várias outras linguagens, a system executa um comando do sistema operacional. E ele executou o comando ps, que é justamente o que eu tinha falado para vocês naquela hora que ele executa. PS, ó, a mesma coisa. Ou seja, esse programa está chamando o programa PS. Então é um programa que executa um programa. E, melhor, ele executa esse programa como root. Então, o que eu estou fazendo agora é justamente executar o programa PS como usuário root. Ah, beleza. Muito maneiro. Tem como eu abusar disso? Tem uma maneira. Uma coisa interessante de programas que chamam outros programas é que a gente tem controle praticamente total sobre o programa que ele vai chamar. Como assim? Eu não posso ir lá no /bin/pc, aliás ps, sobrescrever o arquivo e mandar o cara executar o que eu quero, porque eu não tenho permissão para isso. O que eu posso fazer que é interessante, já que eu tô digamos assim, no ambiente do meu usuário, é alterar a variável de ambiente-path. E quando o cara executar esse procwatch aqui, e o procwatch chamar o PS, ele chamar o PS que eu quero, um PS alternativo, entende? Como eu faço isso? Eu vou criar um arquivo aqui, vou chamar de, eu vou passar para ele bin sh,
Tem que ser o SH, não pode ser o bash, porque o bash tem uma opção de segurança que bloqueia isso. Vou chamar de PS. Beleza? Agora eu tenho um PS aqui dentro, que executa um bin sh. Chmod mais x PS. Estou dando permissão de execução para ele. Beleza? Se eu executar isso agora, ele abre uma shell para mim. Não é isso que eu quero por enquanto. E eu vou adicionar esse diretório que eu estou agora na minha variável de ambiente path /var /www /backup. Vou passar o meu path padrão aqui também. O que eu estou fazendo? Eu estou falando para o programa que quando ele quiser procurar por qualquer programa que for executar, tipo um ls, um cat, ele pode procurar também em /var www backup. Como isso é uma coisa do meu usuário, eu tenho controle sobre aonde ele vai procurar isso. Então eu posso falar, você pode procurar primeiro nesse lugar aqui, depois você procura em outros lugares. Aqui eu estou passando esses dois pontos path aqui, porque seria o restante da minha variável, para ele não perder os locais dos meus binários padrões, que seriam tipo /bin, /recibin, /userbin, que é onde está guardados os programas como ls, como cat, como renai, como qualquer programa que eu uso no Linux, que são os programas padrões que a gente precisa usar. Eu não ia conseguir ficar sem eles, né? Então ele vai procurar primeiro, né? Qualquer programa que eu chamar, ele vai procurar primeiro em var www backup, depois ele vai procurar nos lugares padrões. Beleza. Então agora se eu chamar ps, o primeiro lugar que ele vai procurar é aqui. Ele não vai procurar o ps que eu estava usando aqui em cima. Onde que eu usei aqui? Vamos ver. Ele não vai procurar esse ps aqui, ó. Não vai trazer realmente o resultado para mim dos processos que estão rodando. Ele vai executar uma shell. Então, se eu executar o proc aqui agora, quando ele chamar o ps, ele vai chamar uma shell. E como o proc está rodando como root, a shell que ele vai rodar também vai rodar como root. Então aqui nesse momento a gente já tem acesso root à máquina. Deixa eu ver onde eu estou. Vou com o meu /root ls, e aqui a gente tem o arquivo proc.txt, que seria o arquivo root.txt dessa máquina, que é quando você consegue alcançar o máximo dela. Então um cat aqui no /etc /shadow. Vocês podem ver que eu tenho realmente as permissões do usuário root, normal. Esse tipo de escalação de privilégio é bem interessante, muita gente não presta atenção nisso. Que por mais que dentro do meu programa eu esteja chamando um comando que é inofensivo, né, tipo ps, para executar processo, se eu uso um programa para chamar outro programa, acaba tendo alguns riscos no meio disso, principalmente se esse primeiro programa roda como root, entende? Então o proc.watch, ele roda como root, e a única coisa que ele faz é executar o programa ps, que aparentemente não tem problema nenhum. Mas como o usuário controla o próprio ambiente, onde ele vai buscar esse PS, esse programa PS, então eu consigo controlar, eu não consigo sobrescrever o PS original, mas eu consigo sobrescrever a localização dele. Eu falo, primeiro você procura no diretório que eu passar para você, depois procura no resto. Como ele encontrou no primeiro diretório, ele executou o que estava lá, e o que estava lá era justamente uma shell, uma chamada a uma shell. E como ele estava rodando originalmente como root, ele executou aquela shell como root. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar o melhor possível para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro. Valeu, obrigado por assistir.